É isso aí, a gente vai começar a nossa entrevista com a psicóloga Bianca Lins para tirar todas as dúvidas referentes aos seus filhos na escola. Seja muito bem-vinda, Bianca, ao nosso programa. É uma satisfação, né, participar de um programa tão fantástico, né? Inaugurou ontem e eu me sinto lisonjeada em fazer parte desse programa que com certeza vai fazer uma grande diferença aí em Natal. Para começar, Bianca, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o seu projeto, né? O BBUSE, é isso? Fala um pouco mais sobre esse projeto e o seu trabalho como psicóloga organizacional, não é isso? Isso, então, na verdade, o BBUSE ele surgiu a partir do momento que eu fui mãe. Eu sou psicóloga de formação, já tem bastante anos, eu não vou dizer aqui a quantidade, né? Mas, assim, já tem bastante tempo. E o meu grande sonho foi ser mãe. Então, assim, eu enveredei pela área de psicologia hospitalar, então acabei trabalhando um pouco na clínica, na área infantil, e a minha satisfação maior era realmente a maternidade, a infanto, a parte de gerar, de cuidar. Então, não pude atuar como profissional nessa área logo no início da minha carreira profissional. Caminhei para a área organizacional, na qual atuo atualmente. E quando eu fui mãe do Davi, que é a minha vida, eu criei o Instagram, né? BBUSA, @BBUSA, que hoje aí já tem 3 anos. E a gente começou com uma pretensão bem pequena, que era de compartilhar com as mamães e futuras mamães como é que eram para elas a questão de ser mãe, né? Porque no início tudo parece ser muito premeditado, tudo é muito programado, né? Ser mãe, gerir, vai nascer, parto normal ou parto cesárea, você vai dar mamar, então é tudo muito programado. E eu percebi que não foi assim, comigo não foi assim. E eu achava que era algo diferente, que comigo tinha sido excepcional. E quando eu comecei a compartilhar no Insta, eu percebi que não, que grande parte das mulheres passam pelo que eu passei. E assim, eu resolvi fazer do Instagram um meio de comunicação, de conhecimento e de partilhar algo que para mim tinha sido sofrido e que para outra pessoa poderia não ser, né? Então, assim, culpas que a gente se atribui de forma muito dura por cobranças de uma sociedade que não compreende o que é ser mãe, né? Então, eu me separei com 3 meses de gestação. E durante esse processo eu passei toda a minha gestação, né, me questionando muitas coisas, porque não foi assim que eu programei, não foi assim que eu imaginei, e aconteceu, né? Então aconteceu e eu tinha que lidar com isso. E aí depois, na gestação, também não veio como programado. Então, assim, a gente imagina que a gestação está na nossa mão. Então, eu, como muita mãe boba, né, programei tudo, a data de nascimento do meu filho, que coincidia com a data do meu nascimento, né? Então, assim, a decoração da maternidade, né? Se prendeu a muitos detalhes, né? Detalhes tão pequenos que quando a gente vê no dia a dia que não valem nada, né? E aí o que mais importa é você estar com ele no colo, né? Com certeza. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, assim, meu filho nasceu 10 dias antes do programado. E aí veio a grande surpresa, não teve a maternidade como eu esperava, né? Não teve nada de firulas como eu imaginava, e foi a coisa mais maravilhosa que Deus poderia me dar. E mudou literalmente a minha vida de ponta cabeça, e esse foi o melhor lado. Incrível, muito né? legal. A gente tem muitas perguntas, eu tenho certeza Verdade. que quem está assistindo essa entrevista também, né? As mamães, todo mundo, os pais que estão de olho aqui na gente. Então, já pode mandar também a sua pergunta aí para as nossas redes sociais, né? Que a Bianca vai responder tudo para vocês. @TV Feliz no Instagram e Facebook, TV Feliz Oficial. E você, isso aí. Ó, a primeira pergunta aqui, que os pais têm muitas dúvidas, né, Bianca? Como é que eu posso escolher a escola do meu filho? Qual é a dica para escolher direitinho uma escola que se encaixe no perfil? Tem essa coisa de se encaixar no perfil da família, né? Tem a ver com a família, com a criação? Como é que é? Com certeza, 100%, assim, na verdade, Luísa, super pertinente a pergunta de vocês. Uma das dicas que eu dou é prioritariamente você analisar qual é o perfil de educação que você quer para o seu filho. E essa é uma decisão que deve ser tomada em família, porque é algo que vai remeter e refletir no todo,
no contexto familiar, né? Então, às vezes você imagina, porque a vizinha se deu muito bem na escola tal, a escola tal teve um ótimo índice de aceitação no Enem, a escola tal foi muito bem reconhecida diante do nosso mercado, mas assim, aquela escola tem o que eu busco para a educação do meu filho? E aí a dica que eu dou e que eu particularmente fiz foi conhecer várias escolas. Eu fui antes do Davi, o Davi entrou na escola com 1 ano e 6 meses. Então, assim, ao contrário de algumas pessoas que preferem deixar mais tarde. Então, assim, eu coloquei o Davi com 1 ano e 6 meses, mas antes de colocar o Davi, eu fui em várias escolas, pesquisei, e eu sabia qual era o método que eu gostaria de que meu filho seguisse. E aí eu também levei meu filho para a escola. Sim, eu ia até perguntar para você se é importante também levar a criança à escola, porque muitas vezes os pais escolhem a escola, mas não leva a criança para ela também se adaptar ao ambiente, né? É importante. Exatamente. E você perceber, né? Porque ninguém melhor do que a mãe, do que o pai, para entender a reação do seu filho. E aí você perceber qual é a reação dele, se ele se sente acolhido, se ele se sente satisfeito naquele ambiente, se ele se sente entusiasmado por aquele ambiente. Então, eu fiz isso com o Davi 3 vezes, né? Então, assim, ele ficou super empolgado. E no processo adaptatório, antes de começar, eu fui na escola, conversei com a coordenadora pedagógica, conversei com a psicóloga. Então, assim, eu procurei entender qual era a proposta da escola, qual era o entendimento da escola com relação à participação da família. Porque ninguém melhor do que os pais para querer o melhor do seu filho. Claro. Mas a escola é participação fundamental nisso. Sim. Né? Então, assim, tem que se ter o entendimento de que tem que se trabalhar em parceria. Então, assim, é muito importante, pessoal, que vocês vá realmente visitar as escolas, pesquise qual é o conteúdo que eles trabalham, se eles têm embasamento, se eles têm reconhecimento do Outra coisa também que é muito importante, Bianca, além do básico, a escola deve oferecer algo a mais, né? É importante também ver esse lance do algo a mais, não só aquela carga horária direitinho da escola, tem que ter essas atividades complementares. Sim. Acho sim importante, mas a gente tem que ter consciência de que a partir de que idade a gente está colocando. Porque assim, no meu caso, eu coloquei uma criança muito pequena, então assim, se eu coloco um plus a mais, meu filho ele tem um nível, pequenininho, ele tem um nível de paciência, de tolerância muito pequena. Então, não adianta eu ofertar uma disciplina de gourmet, de não sei o quê, se na verdade para ele deu 11h30, ele já está cansado, ele precisa do soninho, ele precisa do descanso. Isso é muito importante, sim, com certeza, mas de uma idade mais avançada. E aí sim a gente vai poder ter um aproveitamento melhor, né? Mais importante talvez do que isso é a qualificação, compromisso da escola com os profissionais. Eles estão ofertando e eles estão dando para os pais aquilo que eles prometeram. Porque na hora que você contrata, você coloca seu filho na escola, você assina um contrato. E na hora de cobrar a sua parte, eles são bem rigorosos. Sim. E qual é a nossa contrapartida? A gente tem direito a cobrar? A gente tem direito a acompanhar? A gente tem direito a exigir aquilo que foi combinado? Com certeza. Porque é uma prestação de serviço. Muitas vezes os pais acabam apenas se preocupando com o preço do colégio, né? Ver qual é o mais barato, mas realmente é preciso ou ver qual é o mais caro, o mais caro, é verdade. Aí eu vou colocar meu filho no mais caro porque vai ser o melhor, e nem sempre é o melhor. E nem sempre é o melhor. E aí o que eu digo que é principal, seja mais barato ou seja mais caro, pais têm que fazer cumprir o seu papel, acompanhar. E falando sobre... Ninguém faz melhor do que os pais do que acompanhar. Sim. Não adianta colocar na escola e achar que a escola vai fazer o papel de educar seu filho. A educação, ela é parte principal dos pais. Participativa, sim, com a escola, mas é dos pais. Então, chegar da escola e perguntar como foi o dia, o que fez, ver a agenda, acompanhar a agenda, pedir reuniões periódicas, porque tem escolas que se negam a dar. Né? E aí, como é que foi o andamento do meu filho? Como é que está sendo esse andamento? Né? Ele está tendo evolução? Não, é de tanto em tanto tempo que você tem direito. Poxa, mas e as minhas ansiedades com relação a isso? Eu tenho direito a saná-las. Até porque foi um serviço e é um serviço pago.
né? Verdade. E como é que a gente pode saber, esse assunto é um pouco polêmico, né? Concordo. Mas também, com relação ao bullying, os pais, como é que faz para ele perceber que seu filho está sofrendo bullying? Como é que é? Tem alguma Então, forma ou ele realmente tem que tem. acompanhar muito de perto, né? As ações que o filho está tendo, né? Ali, se ele está mais retraído. Perfeitamente, Luísa. Você colocou, eu acho que a chave de tudo, acompanhamento. Eu acho que pai e mãe, a palavra-chave é acompanhar e conhecer seus filhos. Porque a partir do momento que ele muda de comportamento, algo errado tem. Eu posso dar exemplo do meu filho, né? Teve um período da escola que ele não queria ir para a escola. Ele chorava para ir para a escola. Não queria ir para a escola, não queria ir para a escola. Eu sempre fui uma mãe muito presente. Né? Até porque o Davi, ele não nasceu do nada, ele nasceu de um sonho. Então, assim, eu sempre fui uma mãe muito presente, tá? E o bebê usa para provar. Então, assim, eu fui na escola, cheguei lá e disse, o que está acontecendo? Eu quero que vocês investiguem, eu quero que vocês acompanhem, vocês tenham um quadro profissional que tem toda a capacidade para analisar e eu quero que vocês me deem um feedback. E eu esperei esse feedback. E aí eu deixei bem claro para o meu filho, sentei com ele e conversei, filho, o que está acontecendo? Né? E aí, assim, aconteceu alguma coisa, algum coleguinha fez alguma coisa, a gente tem que saber nos colocarmos na posição dele e escutarmos também eles. E um momento muito importante, sabe, pessoal, que eu deixo uma dica fantástica. Não é todo mundo que pode se dar o prazer de fazer isso, mas no momento de deixar seu filho na escola, de pegar seu filho na escola, nesse trânsito que a gente tem em Natal, que muitas vezes a gente demora muito tempo para chegar nos nossos locais, então a gente conversar. Né? Porque a gente hoje em dia tem muito tempo para estar no WhatsApp, para estar no telefone, para estar nas mídias sociais e distanciando do que é mais importante na nossa vida, que é o contato. Né, e que não percebe, perfeito. Isso toma conta da sua rotina e que você não percebe. A criança entrou, foi para o quarto, ligou a TV, ou então Netflix. Aí a mãe foi para o quarto e ligou o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Cada um foi para o seu mundo, Cada um foi para o seu né? mundinho. E aí, assim, você tem um processo em desenvolvimento e é responsabilidade nossa fazê-lo dar certo. Então, só cabe a nós realmente fazer com que essa mudança aconteça e parte de dentro da casa. Bianca, a gente começou a falar, né, a relação dos pais com a escola e agora a gente está pautando a questão dos pais e os filhos. Existe uma certa limitação entre essa relação? Qual é a melhor forma de chegar para o seu filho, para conversar com ele sobre o que está acontecendo no colégio? Inclusive, a Luísa, né, falou uma história que tinha vergonha das tias quando ia buscar ela na escola. Conta pra gente, Luísa, como é? Gente, coisa de criança, acho que eu tinha 7 anos. E aí a gente, às vezes, né, acontece muito isso, do pai, eu quero Sim. ser independente, né? A criança, ela quer ser adulta muito antes do tempo, quer ser adolescente já. Aí eu falava, não, você não vai me deixar lá na sala, vou lhe deixar lá na sala. Não, por favor. Eu chegava na sala e ela ia lá na porta, oi, tô aqui. E eu ficava, ai, meu Deus, meus amiguinhos olhando. E eu jurando que eu já era adulta, né? Que eu ia sozinha pra escola. Mas acontece isso, às vezes Acontece, os sim, filhos só que têm com isso. uma idade mais avançada, um pouquinho, né? Quando a criança já tem essa percepção de que já é gente grande, digamos assim. Né? No caso que a gente está falando é quando no iniciar a vida escolar. E aí, assim, muito pelo contrário. O que eu ia falar, às vezes até o contrário, né? O que a gente sente é que eles anseiam, eles ficam super ansiosos e tristes e angustiados de não ver os pais lá, gente. Isso é triste. Eu sou profissional, eu trabalho em empresa privada, eu sei que é duro a gente ter horário, mas em compensação a gente tem que pensar o que é mais importante na nossa vida. E é certo os pais ficarem? Eu vejo muitos pais nos primeiros dias de aula ficar lá com o filho, acompanhando. Então, essa relação, ela parte muito do princípio da preparação. Eu acho que a partir do momento que você escolhe tem realmente a escolha certa na sua cabeça, é aquela escola, você tem que passar isso para o seu filho. Então, você passa lá na frente várias vezes antes de começar, né, a rotina escolar. Olha, aqui que meu filho vai estudar, que legal, vai começar, vamos comprar, vamos inserir no contexto. Vamos comprar a mochila, vamos comprar o fardamento, vamos fazer com que ele entenda que esse novo universo vai fazer parte da vidinha dele. E aí, no dia de realmente ele iniciar, enquanto pequenininho, que foi o meu caso, a escola ela permite um processo adaptativo gradativo.
Primeiro dia fica a manhã inteira, já no segundo reduz, já no terceiro é tipo feito um desmame. Eu acho isso super saudável, porque ele vai sentindo que a mãe ou o pai, eles têm segurança em deixá-lo ali. E uma coisa que eu dou uma dica assim muito importante é que você, pai, você, mãe, nunca minta. Sempre se mantenha firme na sua posição. Filho, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe volta. É difícil, Sim, mas tem que falar a difícil, verdade, né? gente? Porque eles são extremamente inteligentes. Hoje eu digo assim, as crianças estão nascendo cada vez mais, né, evoluídas. Então, assim, eles entendem até os não ditos, né, como Freud fala. Então, assim, é muito importante que você seja verdadeiro. Às vezes o meu filho fala assim, mãe, você me pega no tal horário. Eu falei, não, filho, a mamãe vai pegar mais tarde um pouquinho, mas a mamãe vem pegar, né? Então, assim, essa É é uma importante situação sempre importante, falar a verdade. a Olha, eu adorei, eu nem tenho filho ainda, né? Mas assim, eu já tô pegando as bom dicas. aprender. É, claro, né? Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Bianca Lins, muito obrigada, viu? Volte mais vezes aqui no nosso programa. Será um prazer, com certeza. Obrigada pelas dicas. Muito sucesso. Muito Para obrigado. você feliz, que Tem com algum certeza, contato para o pessoal que está em casa? Tem, sim. Falar Na com verdade, coloco à disposição nosso Instagram, @bbeusa, que qualquer dúvida, através do direct, nós possamos, né, ajudar aí algumas mamães, a gente já o faz. Tem também o nosso portal, nosso blog, portalbbeusa.com, e o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, que é Papo de Mãe da Vida Real, onde a gente vai estar colocando também essa entrevista. Muito legal. E aí a gente pode estar interagindo com certeza. Obrigada, Bianca. Obrigado, Até a próxima. Bianca. Obrigada eu.